Eu sou Leandro Viana e chegamos ao terceiro episódio da terceira temporada de Fundação. E aqui, ó, força, sabedoria e coragem. Esse episódio aqui teve ótimos momentos, como por exemplo, aquele final poderoso ali com os clones, né? Por um breve momento, eles tiveram a mesma sintonia, né? Depois de se mostrarem totalmente diferentes. Então eles têm esse lado humano, a humanidade, quando estão ali compartilhando bebida e risadas. Mas eu acho que novamente a craque do jogo foi Demerzel, mesmo que ela tenha aparecido assim, por pouquíssimo tempo. E ela é obrigada a cumprir as ordens contra a sua vontade, é obrigada a amar o Império, ao mesmo tempo que é incapaz de saber ao certo quais são os sentimentos que ela tem de verdade ali, né? Quais são os sentimentos dela. É tipo um terror psicológico, meus queridos. Mas eu vou falar de tudo isso porque agora, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta vamos falar aí todos os detalhes de Fundação. O episódio começa com o Alvorada visitando a biblioteca de Trantor, né? Porque ele ficou fascinado com a psicohistória. Desde os 5 aninhos ele vê a Demerzel mexendo no Radiante. E isso explica muita coisa sobre esse Alvorada. Mas ele foi lá para dar uma olhada na 9ª prova de dobramento da Kayle, algo que foi proibido depois dos estudos do Hari Seldon. Só que quando o Alvorada ele pega aquele material, ele percebe que é o original, então a gente supõe que foi doado pela Kayle. E isso deixa o Alvorada confuso ali, né? Ele pergunta como que aquilo voltou para a biblioteca e nesse momento descobrimos que esse manuscrito é tipo o cartão de visita da Kayle, pois qualquer pessoa que fosse ver esse esquema aí deveria conversar com ela. Essas eram as ordens. E com a reunião marcada, eu confesso pra vocês que eu não reconheci o Alvorada no primeiro momento, tá? É um baita disfarce. E a Kayle aparece ali de forma holográfica pra conversar aí com o Império. Acredito que ela era projetada por aquelas conchas que estavam na mesa. E a conversa é basicamente a Kayle pedindo pro Alvorada para ele abrir a mente para colaborar com a Fundação e deter aí um inimigo em comum. O Mulo, uma ameaça que vai demorar ainda 3 anos para aparecer. E esse Alvorada, ele anseia por liberdade. Ele está na idade de questionar aí o que o Império faz. E eu quero saber também se tem mais alguma pessoa que tá shippando Kayle e Alvorada, porque eu achei bonitinho os dois, hein? Mas enfim, a Kayle, ela tá muito confiante, eu gostei disso. Pra mim faz sentido total, né? Vamos fazer aqui uma recapitulação da vida de Kayle, né? Pra gente ver essa evolução. Ela era uma criança mega inteligente, ela deixou pra trás o seu planeta, que era mega religioso, deixou a sua família para trás para estudar psicohistória com o Seldon. Depois testemunhou aquele ataque terrorista em Trantor, foi levada a julgamento, perdeu o namorado, entrou depois em sono criogênico e anos depois ainda conheceu a sua filha, né? Passou a se importar com a Salvor Hardin e então a filha se sacrificou para garantir que a Kayle sobrevivesse. E passou mais 150 anos acordando várias vezes para ensinar uma civilização de telepatas. Ela se tornou uma telepata fodástica, mega poderosa, e perdeu Hari Seldon, o seu mentor, pela 2ª vez. Então faz sentido a Kayle ter amadurecido ao ponto de estar confiante e fazer essa proposta aí pro Alvorada, tá ligado? E daí a gente volta para a cena do final do episódio passado, com Kayle ordenando que o Alvorada ele convoque ali um cerco em Calgan. Ela quer limitar a influência do Mulo, que agora, né, ele está em um território independente. Só que isso seria visto como tipo ali um ato de guerra e precisaria do apoio do Conselho para mandar ali as frotas imperiais. E o Conselho não vai lá muito com a cara desse Alvorada. Mas esse clone talvez seja o primeiro aí que ele quer ajudar a humanidade ao invés de focar na preservação da dinastia genética acima de tudo. E a Kayle deu a dica, né? E não é para se encontrar pessoalmente ali com o Mulo. Imagina ter alguém do Império
enfeitiçado. E se eu fosse apostar em algum dos clones, eu diria que é o Crepúsculo, né? Que ele seria presunçoso ao ponto de se encontrar com o Mulo, tá? Pessoalmente ali. E daí, meus amigos, o Mulo, ele teria a Estrela da Morte sob seu domínio. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. E aqui, ó, caso você não faça isso, o Mulo vai fazer uma visitinha na tua casa. E agora, se tu curtiu esse vídeo aqui, ó, eu tenho uma dica de comida italiana de verdade. Te liga só. Fui experimentar a comida da Italian House e, meus queridos, fiquei surpreso. O sabor ali superou todas as minhas expectativas. Eu te garanto que esse delivery vale a pena. A massa vem ali, ó, bem caprichada. Aliás, ó, ela vem direto da Itália. E o molho é realmente gostoso, sabe? Eu me senti num restaurante italiano, mas sem sair de casa. E eu posso assistir a minha série preferida e jantar ao mesmo tempo. Sério, a quantidade é ótima. Tem 2 boxes, né? Eu tenho o tamanho M de 400 gramas, que serve uma pessoa, e tem o tamanho G de 800 gramas, que serve até 2 pessoas. E sim, eu já fui para a Itália, já experimentei a culinária de lá, e por isso eu posso afirmar que a qualidade da massa da Italian House é espetacular. Você vai experimentar a legítima massa italiana no conforto de casa. Então, resumindo aqui, ó, se você está procurando algo simples, gostoso e que chega quentinho e rápido na sua casa, Italian House é a nossa indicação. Eu já tô pensando aqui, ó, no meu próximo pedido, gurizada. Em Calgan, o Capitão Han Preacher se infiltrou ali na festinha do Mulo com o Thoran e a Beita. Então é uma festa regada a luzes, bebidas e uma música feita pelo magnífico Gigânticos. Só que o Preacher, ele fica 5 minutinhos na festa. Quando ele se aproxima do Mulo ali, a mente dele é invadida. Os vasos sanguíneos do olho do Preacher, pô, até se rompem, né? E daí o Mulo, ele diz assim, ó, você é igual a mim. E daí eu acredito que ele queira dizer que o Preacher, ele também é um mentálico. Aliás, ele ser um mentálico é a única explicação também, uma explicação razoável para o Preacher escapar. O grande erro dele ter ido para a festa é que o Mulo entra na mente dele, dos pensamentos ali, e descobre sobre a existência da Gale Dornick. E enquanto isso, pô, a Beita e o Thoran querem mais informações, né, sobre quem é o Mulo. A Beita fica responsável por conseguir informações ali com o magnífico Gigânticos, né, que foi insultado na frente de toda a festa. Então ele pode ter motivos para falar os podres do Mulo. Enquanto o Thoran, ele tem que distrair ali o nosso vilão, né? Então, aquela troca de insultos é meio maluca, mas o Mulo começa a machucar o Thoran. E nesse momento, ele usa os drones para disparar um flash e conseguir escapar ali dos domínios do Mulo. E talvez a maior fraqueza do Mulo seja que ele, pô, não consegue controlar assim todas as pessoas ao mesmo tempo ali. Talvez ele já estivesse influenciando quem está na festa, né? A gente ainda não sabe os verdadeiros motivos do Mulo ser essa pessoa escrota e tal. E talvez os insultos do Thoran ali tenham um pouco de verdade, porque tem aquela hora que ele fala, por exemplo, que o Mulo é estéril. E talvez por não conseguir procriar, ele não consegue ter filhos, talvez ele tenha esse ódio mortal e queira destruir tanto o Império quanto a Fundação. Ainda acho que a gente vai saber os verdadeiros motivos dessa raiva acumulada, e só por curiosidade, o ator que faz o Magnífico é o Thomas Lemarques, que já participou de Blade Runner 2049, de X-Men Apocalipse, e ele deve ser essa pessoa aí que vai expor os segredos do Mulo. E já sobre o cercamento que a Gale pediu, né? O Dia cortou as asinhas do seu clone mais novo. Também já era tarde demais, porque o Mulo não aceitou aquela proposta do Império, até porque ele já tem o controle de um dos portais de salto. Logo, o Mulo não está mais isolado do mundo e pode ir para onde bem entender. E eu volto a dizer, né? Todos do Império ali estão menosprezando o poder do Mulo. O único que sabe do perigo é o Alvorada, mas ele não pode também ficar dizendo como que sabe do perigo, até porque seria uma traição falar que está em contato com a Fundação. E antes de falar do dia, da Demerzel, do final, deixa eu aproveitar para fazer um super convite para vocês para participarem do nosso Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, são 3 níveis. É
É como se fossem os membros do YouTube, só que todo mês tem sorteio de prêmio aí pra quem participa, tem sorteio de ingresso de cinema toda semana, tem o nosso grupo do Whats pra falar de filmes, de série, de fundação, do nosso dia a dia, o nome de quem faz parte do clube, de quem ajuda aqui a manter o projeto Nerdverso vivo, sempre aparece aqui do ladinho, ó, muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, e lá vocês também vão conhecer todos os benefícios. Meus queridos, o Dia, tem um plano de fugir de Trento junto da sua amada. Ele promete ali riquezas, promete dar as suas nanites, para a filha doente do comandante, para ele ajudar nessa fuga. E é meio sacanagem também um dia oferecer tudo isso, sabendo que a humanidade vai chegar ao fim em 4 mesinhos. Mas enfim, o grande erro do Dia é que ele conta pra Song que a Demerzel é um robô, mas não tinha também como ele saber ali o que se passava no mundo de Song. Essa informação abala a mulher, ela estava já com uns papinhos de não querer mais fugir, que a família dela não ia se dar bem com o Dia. E quando a Demerzel aparece, a Song faz ali um gesto na hora, eu não entendi muito bem, então ela toca a parte interna do antebraço com os 2 dedos, mas depois sabemos o significado desse gesto. A Song pertence a uma religião chamada Herança, que cultua os robôs como se fossem deuses. Essa seita acredita que um dia os robôs vão retornar e vão remover toda a crueldade, injustiça, a miséria. E isso é uma referência ao livro Eu, Robô, que também é do Isaac Asimov. E a Demerzel, então, ela prende ali a respiração quando está contando, e parece até que os olhos dela querem chorar, pois é uma atuação sutil, mas ao mesmo tempo devastadora, é impecável, talvez a melhor atuação de alguém como o robô ou inteligência artificial, porque todas as palavras da Demerzel são ditas na mesma cadência, no mesmo volume, no mesmo tom. Que atuação brilhante da Laura Byrne. Tudo foi perfeito para essa cena, tá? Então a Demerzel, ela acha que é a última da espécie. E segundo ela, precisou apagar a memória de alguém que apreciava a sua espécie, que acredita que os robôs eles vão voltar para trabalhar pro bem da humanidade ali, Algo que a Demerzel, ela ainda acredita, mas não pode fazer nada porque tá presa na droga da programação lá do Cleon I, que faz ela cultuar a dinastia genética acima de tudo. Logo, esse papinho aí da Demerzel, que ela apagou a memória ao invés de matar a Song, eu acredito que foi muito mais por ela do que pelos sentimentos do Dia, Resumindo, a Demerzel poupou a vida de uma fã. E a Demerzel é talvez aí, cara, o melhor personagem da série, ela é complexa, sabe? Na temporada passada, quando ela conversou lá com o Seldon, ele disse sobre querer projetar, um futuro melhor, e ela deu um olhar desamparado, porque não tem liberdade para fazer isso. Mas era a missão da Demerzel, algo que ela lutava antes de ser capturada, sabe? Mas vamos para uma teoria maluca aqui, pois em nenhum momento vemos Demerzel apagando a memória de Song. Ela só disse que mandou lá a namorada sem memória de volta para os pais. Então é muito suspeito isso, logo minha teoria é que Demerzel ela tenha mentido que apagou a memória da Song, enviou a Song de volta para casa para ela anunciar a volta dos robôs, para as pessoas se prepararem ali para uma revolução. Querendo ou não, a Demerzel é uma escrava da dinastia genética ali, e é muito estranho essa dinâmica dela com o Dia, porque na segunda temporada a gente viu uma relação mais física dos dois, enquanto na primeira temporada, era algo mais mãe e filho. E agora a gente vê o Dia como o filho rebelde, que tá de cara assim com essa figura materna que controla tudo da vida dele. Eu vejo a Demerzel que ela tá sofrendo por fazer algo que destruiu o Dia. E o pior, ela não sabe se sofre de verdade ou é só a programação dela. E agora todos os Cleons têm seus motivos para trair a Demerzel, O Alvorada tá de papinho com a fundação, se for pego, provavelmente levariam ele para uma execução. Já o Dia perdeu o único amor da vida dele, E o Crepúsculo tá com o prazo de validade chegando ao fim. A Demerzel nem quis mudar de ideia. E agora eu quero saber de você se existe a possibilidade da Demerzel
ter poupado a Song, dela estar preparando o terreno para um culto, estar esperando ela quando essa dinastia genética acabar, ou se ela foi totalmente leal, sincera ao Império e realmente apagou a memória. Lembrando que como a Demerzel é um robô, talvez ela seja a arma para destruir o mulo não vai chegar na mente da Demerzel. Mas agora comentem aí o que vocês acham do episódio, mandem as teorias de vocês. Nos encontramos semana que vem por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Essa semana é sobre Quarteto Fantástico. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.